Olha só que coisa boa, estamos de volta aqui no programa Jonas Silva, no quadro Bem-Estar Emocional desta quinta-feira bacana. E hoje nós temos a nossa psicóloga Liliane Dutra, que é psicóloga e terapeuta. Bom dia, doutora! Bom dia! Mais um grande prazer, sempre um prazer estar aqui, né, com vocês. É verdade, para mim também é emocionante ter a senhora, inclusive está gerando essa conexão com todo mundo que está em casa, as pessoas têm falado muito bem do programa. Eu acho que essa questão emocional é algo que mexe muito com as pessoas, psicológicas, que a senhora tem dado aqui uma aula toda quinta-feira, viu, doutora? Então eu tenho certeza que tem sido de utilidade muito grande para quem nos ouve, e eu fico muito feliz, primeiro, por essa parceria que a senhora tem com a gente toda quinta-feira, esse compromisso de estar aqui no rádio nessa quinta-feira, 22 de maio de 2025. Inclusive, né, hoje é aniversário da minha sobrinha, que também é Liliane. Só que a Liliane Kelly está aí em Vitória, acompanhando a gente. Parabéns para você. Já falei no início do programa e eu quero agora também falar parabéns para você. Doutora, qual o tema que a gente traz hoje no programa? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre traumas, esse assunto tão importante. Que não é o trauma físico. Não. Né? O trauma físico, que é aquele que é a lesão, que de repente as pessoas têm uma ferida. Nós vamos falar de trauma psicológico, que é uma resposta emocional e que muita gente acaba tendo essas respostas, né, doutora? Exatamente. E no programa de hoje temos convidado de novo, né? Sim, coisa boa, né? É uma novidade que a gente está trazendo aqui no programa para agregar ainda mais para quem nos escuta, para quem nos acompanha. A cada tema, um convidado, uma convidada diferente. Quem é a nossa convidada de hoje, doutora Liliane? Nossa convidada hoje é Edna, né? Minha amiga querida. Bom dia. Bom dia, Edna. Minha querida Edna Farias. Eu tenho uma satisfação muito grande de encontrar com a Edna e de saber que você vai participar do programa de hoje. Fico muito feliz, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, Jonas. E bom dia também para a Liliane, né? Doutora Liliane. E é um prazer participar com vocês desse momento. Olha, a gente vai falar de muitos traumas e você que está acompanhando a gente, se prepare que além de falarmos dessa questão do trauma psicológico, vamos falar também dos bebês, né? Hoje que viralizou, né? Bebê reborns, vamos falar aqui. Essa moda que tá pegando. Eu vou fazer perguntas para a doutora ao longo do programa e você deve estar se perguntando o que está acontecendo com as pessoas. Então, ao longo do programa de hoje, eu vou trazer esse tema para vocês também, mas eu começo perguntando para a doutora, tá? Doutora, existem tipos diferentes de traumas, doutora? Sim, existe sim. Né? Então, a gente pode dizer que existem traumas que acontecem uma única vez. E são traumas agudos, são traumas que trazem um impacto, que geram impacto. Né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, de repente uma turbulência, uma grande turbulência no avião, né? Enfim. E aí essa pessoa teve esse trauma, é um trauma que foi vivido uma única vez. E a gente pode dizer que é o trauma agudo. E existem traumas crônicos, né, que são aqueles traumas vividos várias vezes, né, em várias situações. Então, normalmente, a gente observa em situações de violência, abuso sexual, onde houve várias situações de violência. Poderíamos dizer que esses traumas foram na infância ou algum episódio que traumatizou ali também? Normalmente, esses crônicos é mais comum na infância, mas também acontece na fase adulta. Na fase adulta. Tem pessoas que vivem violência, né, várias vezes, inclusive, na idade adulta. Então, existem relacionamentos extremamente violentos, né? A gente sabe, hoje em dia, o quanto as mulheres ainda sofrem, principalmente as mulheres, né, com a violência. Então, dentro dos relacionamentos, então, violência familiar, né? Enfim. Né? Então, pode sim acontecer na idade adulta. E é importante para as pessoas que têm trauma, e muita gente está ouvindo a gente agora, de repente pode, às vezes nem sabe como lidar com esse trauma, e tem pessoas que têm um trauma e talvez não consigam identificar sem uma ajuda profissional, né, doutora? Sim, sim. Inclusive, os traumas, muitas vezes, eles ficam marcados, mas de uma forma inconsciente. Então,
é muito possível, é comum, inclusive, que as pessoas que viveram traumas, principalmente na infância, não lembrem dessas experiências, né? Porque, por algum motivo, e a gente sabe que é um motivo de proteção, uma forma de proteção, o corpo e a memória faz com que esse trauma seja bloqueado. Além de que, né, a memória ela começa a ser constituída a partir dos 3 anos. Então, é possível que uma criança tenha vivido trauma antes dos 3 anos e não lembre do que aconteceu. Mas o corpo lembra. É como se a mente dissesse assim, vamos apagar isso aqui, Sim. mas podemos dizer que é somatizado de repente no corpo, né? Sim, sim. O corpo acaba sentindo essas consequências, né? O corpo, ele não esquece. E esses sintomas dessa vivência difícil vai aparecer no corpo, de alguma forma. Nossa convidada vai fazer algumas perguntas para a senhora também. Fiquei sabendo já que ela vai fazer algumas perguntas aqui no programa de hoje. Edna, você tem alguma curiosidade sobre traumas? Você pode compartilhar com a gente, fique à vontade. Afinal, eu tenho certeza que tanto suas perguntas como o que você vai trazer aqui no programa vai enriquecer ainda mais o nosso programa de hoje. Sim, Jonas. Eu gostaria de saber quais os exemplos de situações que podem ser vividos como traumas, doutora. Então, né, existem vários exemplos, né, que a gente pode dar. E aí, violência, a gente pode dizer que existem algumas situações traumáticas que normalmente são mais da infância, né? Então, abandono, negligência, crianças que sofrem violência na infância, bullying, né? Então, tantas crianças que viveram bullying na escola. Pois é, a gente pode, inclusive, não atrapalhando a senhora e já atrapalhando, doutora, a gente pode, inclusive, aqui colocar cada trauma no seu devido lugar. O trauma que é do bullying, que é na escola, tem aquele trauma do abandono do pai, o pai que abandonou, tem aquele trauma da vivência no casamento, tem aquele trauma de violência sexual que foi também vivido e que a gente sabe que muitas pessoas que estão ouvindo a gente acabam tendo esse trauma. E isso, na maioria das vezes, doutora, é dentro de casa, né? Isso. E é interessante porque a gente acredita que trauma é só um grande acontecimento na nossa vida, né? Então, uma pessoa que viveu uma situação de violência, o abuso sexual, que, na minha opinião, é um dos piores traumas que se possa existir, né? Na vida de uma criança e adulto também. Você que queria falar, Edna, sobre isso? Sim, quero falar sobre isso. No caso, uma criança que sofreu traumas, tipo... no meu caso, eu tenho um pai que, na infância, ele era muito bruto. Uhum. E meus irmãos, a gente tinha muito medo dele. Isso era algo muito forte na vida da gente. Uhum. A gente tinha medo do horário que ele chegasse. Entende? Uhum. Então, assim... Isso se estendeu até a idade dos 15, 16 anos, até eu pensar em sair dessa situação. Eu quis sair disso. Então, assim, a escolha que eu tive para sair disso não foi a melhor. Porque tentando sair de um trauma como esse, eu entrei em um muito pior. Em outras situações, né, traumáticas. Em outras situações, tipo, de repente... eu posso viver um relacionamento e sair da casa dos meus pais e me livrar disso. Uhum. Você vê o relacionamento ali como um salvamento, né? Sim. Um apoio, Isso. vamos dizer, uma boia para quem está se afogando e às vezes não é aquela saída, né, doutora? Sim. Ela tá trazendo para a gente aqui, pessoal, a história que a Edna está compartilhando com a gente é como se saísse de um rio e fosse para um açude, né? Você não se afogasse no rio, mas você acaba se afogando no açude. E você traz o trauma, que é o medo de se afogar nesse rio, né, doutora? E interessante, Jonas, é que muitas vezes essa repetição de situações, na tentativa de fugir da primeira, né? Uma fuga. Às vezes inconscientemente. É como se você atraísse ou repetisse a mesma situação sem querer. Claro que você não queria repetir, né? Claro que não. Mas, de alguma forma, né, inconscientemente, é como se você atraísse
esse tipo de relacionamento para você. E aí, às vezes tem a ver com a baixa autoestima, né? Porque uma criança que ela sofre violência, ela cresce um adulto, uma adulta com baixa autoestima, né? Então, a pessoa com baixa autoestima, que tipo de relacionamento ela vai escolher? Infelizmente, quando aconteceu comigo, né, de tentar essa fuga que não foi boa, não obteve sucesso, eu me envolvi com uma pessoa, digo, pronto, agora eu estou livre daquelas coisas que vivi lá em casa. Mas aí veio muitas traições, veio violência doméstica, veio, eu posso dizer que a exclusão do mundo, porque eu não podia viver nada lá fora. E o pior de tudo isso é muito ruim, mas a violência doméstica ela é o que bate mais. E você viveu vários tipos de violência. Vários tipos. Isso mesmo. E a gente pode pensar aqui que é muitos traumas, né? Para uma pessoa só, né? Muitos traumas, porque a gente percebe nessa conversa de Edna um trauma que ela traz da casa, o medo do pai, que não é só seu caso, Edna. Hein, doutora? A gente vai ter aqui muitos ouvintes nossos que vai estar se identificando com a sua história, principalmente os pais, nós que tivemos os pais antigamente, podemos assim dizer, né, nós dessa faixa etária de idade que nós temos, os nossos pais eram mais rigorosos. Uma educação, né? Bem mais rígida. Bem mais rígida. E aí, o que você está contando, tem uma história assim, de uma pessoa que me contou, que lá não era só os filhos que tinham medo, até o cachorrinho da casa, quando o pai se aproximava, você contou isso e isso veio bem forte na minha cabeça. Até o cachorrinho tinha medo quando esse dono de casa chegava. Então, assim, esses filhos desencadeiam tantos traumas, e ela falava dessa fuga, e você vai para essa fuga, chega numa fuga. Quantas mulheres estão vivendo aí esses traumas também, que é da violência doméstica, né, doutora? Sim. E não consegue, tem muita dificuldade de sair dessa situação, né? Justamente pela baixa autoestima, dependência emocional, dependência financeira às vezes, né? Então, é algo bem difícil, né? Para alguém que já teve uma infância difícil, né? Então, sair de uma situação assim. E isso durou, essa fuga, né? Aí, ela durou 19 anos, até eu me posicionar. Então, chegou uma época que eu preferia olhar para mim. Mas eu tinha um filho onde eu não tinha profissão. Eu não pude exercer nada disso. Eu não tinha profissão, eu não sabia o que fazer com aquele menino, o que fazer para dar um futuro a ele. E você teve ajuda profissional? Não teve uma psicóloga? Nada, não, ninguém que orientasse você? Nada. Eu comecei a ver que eu não precisava mais passar por aquilo, que já tinha passado da conta, eu já não tinha mais... eu não tinha mais como viver aquilo, acabou. Então, relacionado a meu filho, eu olhei para ele pequeno, ele era pequeno ainda, eu tinha sofrido uma violência muito séria, uma violência onde eu fui parar no hospital muito mal. Nossa. Totalmente moída. De verdade. E então, o que acontece? Eu ainda pensei em viver na casa de uma outra pessoa parente. Só que a gente, mãe, né? Ele dizia assim, o meu menino dizia assim, manhã volta para casa. Peguei o menino, voltei para casa e nada mudou. Quando meu menino já estava com uns 17 anos, eu falei para ele que não ia mais viver aquilo dali, né? Mas não disse, apesar de que o menino, ele não presenciava. Uhum. Eu sempre escondi tudo dele. Para você não traumatizá-lo, né? Também. Essa questão de não traumatizar, sim, né? sim. E de todo
e de todo o povo. Ninguém sabia o que eu passava. Você foi muito Liliane. guerreira. Muito guerreira. Eu acredito que a Edna, para sair disso, doutora, o limite fez com que ela mesma pudesse entender que está na hora de dizer, ó, chega, né? E ainda bem que a Edna teve essa força, porque tem pessoas, e eu vou repetir, que estão ouvindo a gente agora, que não tem essa mesma força, né, doutora? Exatamente. E sem o apoio, como ela está dizendo, né? Então, que ficou tudo muito mais difícil. Ninguém sabia. Ninguém. Só eu sabia o que... Para não dizer que ninguém sabia, eu sofria violência. Eu fiquei enfaixada, eu fiquei com o pé quebrado, Então, as pessoas sabiam... Você sofreu violência, literalmente, física, né? Isso. Física e psicológica. Vizinhanças escutavam meus gritos. Então, além do trauma físico, o trauma psicológico que fica, né, doutora? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutora. É possível não lembrar do trauma? É possível não lembrar desse trauma? No caso dela, ela tem bem recente, bem né? Nítido, bem nítido, né? Essas lembranças. A gente, inclusive, percebe o sofrimento dela quando ela verbaliza pra gente aqui, né? A emoção dela, né? E aí, é isso. O trauma, ele deixa feridas, ele deixa marcas profundas, né, e difíceis de serem curadas, diferente do trauma físico, né? O trauma físico, ele é mais fácil, dependendo do trauma, claro, né, dependendo da gravidade, de você tratar. Então, você cuida ali com a medicação, né, com curativos. O trauma emocional, ele é muito mais profundo, muito mais difícil de ser tratado, né? E aí é como uma ferida aberta mesmo, né, que toda vez que você toca, vai doer. Né? Por isso que a terapia, né, ajuda você nessa ressignificação, porque você não vai esquecer. A gente falava semana passada sobre maternidade, doutora. E aí a gente está falando de trauma. E muitas mães, muitas mulheres que não conseguem conceber um filho, não conseguem essa questão de gerar um filho, tem problema. E a gente falou no início do programa que a gente ia falar sobre os bebês reborn, né? Então, essa questão, eu vejo muita gente dizendo que é uma questão psicológica. Há mesmo essa necessidade, doutora, ou há um exagero nisso tudo? Sim, é importante que a gente diferencie, né? Existem pessoas que colecionam. Então, assim como coleciona qualquer outra coisa, né? Então, existem colecionadores, pessoas que se divertem, que sentem prazer em colecionar, mas tratam aqueles bonecos, que são os bebês reborns, como bonecos, né? Então, vai guardar no armário, Tem até a polêmica do padre Fábio, né? Que é um colecionador, tem muita gente aí criticando o padre, mas ele coleciona, não vejo problema nenhum das pessoas gostarem de colecionar. O problema é você criar essa ligação afetiva e acreditar que é uma criança, né, doutora? Exatamente. E aí você substituir, né, aquele boneco pelo vínculo, ou que de repente você perdeu, né? Às vezes uma mãe que perdeu um filho, ou pelo vínculo que você nunca teve, uma mãe que tinha o desejo de ser mãe, de gerar um filho e não conseguiu, né? E aí, na tentativa de substituir, utiliza aquele boneco como uma criança, né? Então, é a tentativa de substituir, né? De ocupar um vazio que não vai ser ocupado, mas existe essa tentativa. Então, nesses casos, sim, pode ser um problema, né? E um problema que precisa de cuidado, precisa ser visto. É interessante que as pessoas estejam acompanhando a gente agora. Se quiserem fazer pergunta, o próximo programa, fique à vontade. É interessante que as pessoas possam perguntar, né? Estamos aqui na Câmara FM, o telefone é o 2011-3300. Podem ficar à vontade para você perguntar para a gente. Eu já vou pedir para que a senhora passe aí as suas redes sociais, porque muita gente pode perguntar lá direto, tá? No seu direct do Instagram, na sua caixinha de perguntas, você sempre faz lá, as pessoas podem estar também, de repente, questionando aqui no WhatsApp da rádio também, né, doutora? Isso mesmo, fiquem muito à vontade. Psicóloga Liliane Dutra, no meu Instagram, então podem perguntar, fazer comentários, que a gente responde, né? Ou aqui no próximo programa, ou por lá. Então, estou super à disposição.
Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Cristina. A Cristina, por gentileza, Cristina, você está gravando aqui para mim, mas não grava. Escreve, eu não consigo te ouvir, estamos ao vivo agora, não dá para ouvir você. Então escreve, por favor, que eu estou gravando agora também para você um áudio, mandando esse áudio aqui para você, já para você escrever para mim, tá certo? Escreve aqui. Um abraço para você. Estamos com o programa hoje é sobre traumas. Afinal, o que são traumas? Doutora, tem algo que a gente consiga perceber que aquela pessoa tem um trauma, tem algo, sintoma, algo que possa identificar traumas? Existe sim, né, alguns sintomas, né, que a gente pode chamar atenção, né, e que pode ser um indício de um trauma. Então, ansiedade, por exemplo. Então, uma pessoa muito ansiosa, né, é uma pessoa que tem muita insônia, tem muita dificuldade de dormir. Pode ser um sinal de uma vivência de um trauma. Imagina alguém que sofreu violência, como nossa amiga Edna aqui, né, por muito tempo, inclusive violências de infância, violências verbais, não foi, Edna? Na infância? Sim, verbais, psicológicas. Sim. E aí imagina que ela tinha muito medo do pai. Então, isso pode gerar, sim, insônia. Então, você fica com tanto medo que seu corpo não consegue relaxar. Não sei se você tem insônia ou já teve, Edna. Tive decorrente de tudo isso, tive depressão, tive crises de ansiedades, insônias, um aglomerado de coisas. Pois é, né? Então, é isso, né? Ele resulta, de fato, em muitas coisas. Tem o TEPT, que é o transtorno de ansiedade, né, de estresse pós-traumático. Então, é aquela pessoa que viveu uma situação de um trauma, um acidente. Então, aquela pessoa ela vai ficar ela pode adquirir esse transtorno de estresse pós-traumático. Então, ela vai passar um tempo, por exemplo, com muito medo de andar de carro, né, ou com muito medo de sair na rua, né? Então, isso é um transtorno. E aí, a depressão, como ela falou, né? Então, são esses os principais. Sentimento de culpa, isso normalmente aparece muito em crianças. Crianças que foram abusadas sexualmente. Então, normalmente, elas trazem muito sentimento de culpa, né? Crianças que vivenciaram briga dos pais. Então, a gente adulto, a gente sabe que as crianças não têm culpa, mas elas sentem culpadas de alguma forma, porque os pais brigaram. Né? Enfim, né? Então, são vários os sintomas que indicam que pode sim ter havido um trauma. As pessoas que têm medo de avião? Pois não necessariamente pode ser um trauma. Então, pode ser que... acidente é muito difícil, né? Inclusive, você sobreviveu a um acidente de avião. Mas, assim, pode ser que você tenha vivido uma turbulência muito grande no avião. E isso pode ter gerado um trauma. Isso pode ter acontecido. Ou pode ser que simplesmente não tenha uma explicação em um trauma específico, né? Seja uma pessoa mais ansiosa. Pode acontecer também, que não seja numa situação específica, né? Mas aí é alguém que é mais ansioso e que tem medo de avião porque é muito ansioso. Não necessariamente por conta de um trauma. As pessoas que têm medo do mar? Também, do mesmo jeito, né? Olha só, existem estudos que dizem que os traumas eles podem ser gerados desde a concepção, desde o ventre materno. Como assim? Né? A criança, o bebê, ele não tem memória ali dentro do ventre materno, mas, como eu falei, mesmo sem memória, então os traumas eles podem ficar no corpo. Então, eu já ouvi de colegas casos de uma pessoa, por exemplo, que ela tinha muita dor abdominal. E aí, durante a terapia, ela descobriu, e aí investigou também com a mãe e tudo, descobriu que quando ele estava na barriga da mãe, ele descobriu que a mãe sofreu violência quando estava grávida dele. Então, esse trauma é desde a gestação, né? Exatamente. Ele sentia dores abdominais, olha que impressionante. E ele não sabia de onde vinha essa dor. Tinha feito todos os exames e não sabia, não identificava. E era um trauma, né, emocional. Nossa cabecinha ela é muito complexa.
Na verdade, guarda muitos segredos, né? Segredos que a gente segredos. não consegue identificar às vezes, né, Sim, doutora? sim. E às vezes a gente tem medo de tantas coisas. A gente tem medo do escuro, que pode ser um trauma. Tem tantas coisas que pode ser trauma. Pode ser. E aí só investigando, né, que a gente vai descobrir. Mas pode ser sim. Os medos, eles podem ser decorrentes de traumas. Uhum. Nós estamos conversando com a doutora Liliane. Hoje a nossa amiga Edna quer falar mais um pouco sobre esse assunto? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, viu? Sim, eu quero saber, eu gostaria de saber de Liliane se esses traumas, se eles têm cura, né? Tem cura ou perdura por toda a vida? Então, tem cura sim, né? Tem cura sim. Na verdade, a gente não esquece do trauma, né? Assim como você não esquece, nunca vai esquecer de tudo que você viveu. Você vai levar com você para o resto da vida, né? Mas você tem aprendido a olhar para essa história de uma forma diferente. Agora, é assim, o que acontece? Se eu nunca falar disso, tudo bem. Se eu falar sobre isso, eu sinto emoção, eu sinto... É como reviver. É algo assim que mexe no emocional. Isso mobiliza você ainda, né? Ainda. E aí, por que isso acontece, Edna? Porque a sua ferida ainda não cicatrizou. Ó, estamos daqui a pouquinho chegando ao final do programa, né, para você que está ouvindo a gente, e chegou o momento da gente convidar a Edna para ela participar do próximo episódio. Tá assim, toda semana quem participa do primeiro episódio participa do segundo episódio, que a gente vai seguir. Semana que vem a gente vai voltar a falar de trauma, né, doutora? Tem muita coisa que não deu para falar nesse programa. Próxima semana a gente vai voltar a falar de novo com você que está nos ouvindo agora. E você que tem dúvida, manda pra gente, tá? Há tempo para que a gente possa também tocar. Tem os próximos programas também. Você pode sugerir um tema, né, doutora? Sim, sim. Quem está em casa agora, quer sugerir um tema, pode ficar à vontade. Fica à vontade para sugerir. Então, sugiram, né? Eu acho que é muito bem-vindo as sugestões. Sempre muito. Então fique à vontade para participar do programa com a gente. E eu fico feliz com a audiência, o pessoal que está no mercado público ouvindo a gente nesse momento, os taxistas, né? O pessoal que está no Bairro dos Estados, Areinha, o pessoal que está no Areeiro, o pessoal de Santana, meus amigos aqui do Timbi, minha amiga Creuza está sempre acompanhando a gente, minha amiga Nalu, um abraço para você, muito obrigado. Falar de trauma, tem gente que tem medo, às vezes, até de um animal. Então pode ter desenvolvido também algum trauma ali com o animal. Tem gente que tem medo eu acho que até medo de inseto pode ser um trauma, né? Pode sim. Eu, por exemplo, tenho medo de sapo, né? Eu tenho muito medo. E, somos dois. Eu descobri, né, conversando com minha mãe, que não houve, na verdade, trauma comigo, mas houve trauma com ela. Ou seja, ela uma coisa está ligada à outra, né? Passou para mim o trauma dela. Isso é possível também, tá? Então, acho que a gente fala talvez no mais próximo no programa. próximo programa. Tá? No próximo programa, não é isso mesmo, meu amigo Ademir Xavier? No próximo programa a gente fala. Nós estamos já chegando aqui ao finalzinho desse bate-papo. Vou aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Cristian do Cachecol, que está conduzindo comigo. Já acompanhou o nosso Conversa Fiada, doutora? Toda terça-feira lá na Comedoria Nova Camará? Já acompanhou? Não, nunca Convidar a senhora para acompanhar. Tem vários convidados. Sim. Convidar os ouvintes também para acompanhar, viu, Edna? Sim, aproveitar e mandar um abraço pro nosso querido Cristian. Cristian tá aí ouvindo. Mandar um abraço para ele, Edna. Abraço para Cristian. Inclusive a Edna, nossa convidada aqui, da doutora Liliane também, é a esposa do meu amigo Cristian do Cachecol, né? Que deve estar muito orgulhoso lhe ouvindo aqui no rádio, conversando com a gente hoje. Essa história que ela trouxe aqui pra gente, e foi uma sugestão sua de trazê-la, ela já tinha falado essa história pra mim, assim, no off. Eu sou amigo da família, já tinha ouvido essa história da Edna, e sinto que toda vez que ela fala dessa história, ela tem o mesmo sofrimento, né, doutora? E eu queria agradecer, Edna, né, pela disponibilidade dela, assim, eu imagino o quanto é difícil, né, a gente falar de algo que ainda dói. Então, muito obrigada, Edna, por estar aqui. Eu que agradeço. E tem o compromisso de estar com a gente próxima semana. Sim, estarei, com certeza. Vem aqui para Câmara FM. Prazer. Esse programa fica disponível também no meu canal no YouTube, no Jonas Comunicador. Você pode ir lá, se inscreva no canal. Obrigado. Batemos 2.000 inscritos, doutora, lá no canal. Então o pessoal já pode se inscrever também para ver esse programa. Fica disponível. Você já pode agora, se você perdeu o programa no início,
corre no meu canal, tá disponível para você com a doutora Liliane Dutra e a nossa convidada Edna Farias, que na próxima semana estará de volta. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, Eu que agradeço. a sua participação no programa de hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, semana que vem tem mais. Edna, obrigado. Muito obrigada, Jonas, a todo o pessoal que está escutando, né? Muito obrigada, Liliane. Valeu mesmo. E tamo junto. Valeu você. Semana que vem a gente volta. Vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto. Continue aqui na Câmara FM, a Rádio Forte de Camaragibe. Corre pro canal do YouTube para ver se o programa tá disponível lá para você. Daqui a pouquinho a gente volta.